Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, vamos ler juntos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O esforço humano em busca da perfeição, há um esforço, não é? Parece que isso é universal. Todo ser humano normal, nas suas faculdades mentais funcionando direitinho, ninguém pensa em retroceder, todo mundo pensa em evoluir. É uma busca da perfeição. Você quer ser uma pessoa melhor, você quer entender mais, você quer ter mais entendimento, sabedoria. Então há uma ideia, há uma coisa plantada no ser humano que instiga, que move dentro dele em busca de graus de perfeições. Tem pessoas que na sua maneira de observar a vida, de ficar atento, né, entender as coisas, procurar ouvir, aprender, ele vai crescendo. Graus de perfeições. Essa busca é independente de pessoas que sejam convertidas. Até o homem natural ele busca também, né? Os cientistas estão fazendo experiência todo dia, as universidades, os laboratórios, a ciência no geral está sempre pesquisando. Então, essa busca pela perfeição, ela reflete, ela é um reflexo da realidade do céu. O céu é o ápice, é o ponto mais elevado e completo da perfeição. Então, isso está plantado no homem, a busca por um aperfeiçoamento, uma melhoria em todos os âmbitos da vida, da mente, do coração, da alma. Então, o céu, ele existe, ele é real. Então, essa própria dinâmica da vida em busca da perfeição mostra que há um lugar perfeito. Há uma correspondência. Geralmente, Deus planta, né, essas coisas desde o nosso nascimento, desde o alvorecer da história. Deus plantou essa ideia. Começa lá com a Bíblia falando do lugar aprazível, lindo que o homem vivia, né? Depois ele perde aquele lugar, mas a ideia de voltar para lá nunca acabou. E é claro que o ponto alto de toda a perfeição é o céu. Então, ao contrário das correntes materialistas que negam a existência de Deus e a realidade do mundo espiritual, nós, cristãos, cremos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou-nos sobre a existência de um lugar perfeito, real. Nós cremos e alimentamos a esperança de um dia chegar neste lugar. Este lugar se chama céu. Nós cremos também na perfeição absoluta da vida que Jesus trouxe, que é a vida eterna. Então vivemos sempre na expectativa de que estamos caminhando gradativamente para este lugar. E necessariamente não é pelo esforço humano, nós sabemos disso, pela revelação da palavra da graça. Não é pelo esforço humano, mas aí já é uma obra da graça de Deus na vida de todo ser humano, que nos aperfeiçoa, que nos faz crescer, né? Quando um povo não acredita na realidade do céu e na vida eterna, este povo é facilmente arrastado, ele se entrega facilmente aos vícios e ao caos moral. Talvez seja por isso mesmo que o mundo está bastante decadente no sentido de valores. Por quê? Observe essa lista de coisas aqui. Somente na China existem cerca de 180 milhões de ateus. 85% da população da Suécia não tem nenhuma crença e não acredita em Deus.
Na Dinamarca, cerca de 80%. Na Noruega, 72%. No Japão, 65%. Na República Tcheca, 61%. Na Finlândia, 60%. França, 54%. Coreia do Sul, 52%. E segundo pesquisa Datafolha realizada em dezembro de 2016, 1% dos brasileiros eram ateus. Eu disse eram porque foi em 2016, espero que esteja diminuindo, né? Porque quanto mais aumenta essa descrença, essa falta de fé na existência do céu, da vida eterna, mais os homens se empobrecem, mais eles se tornam suscetíveis a serem arrastados para o caos. Caos moral, caos psicológico, emotivo, enfim. Nós, então, não obstante vivemos no meio desse caos, desse quadro negativo, nós acreditamos que o céu existe. Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que brado lindo, maravilhoso. Este realmente é o brado do cristão. Então nós vamos ver a primeira pergunta, né? A pergunta de Tomé. Quando ele disse assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então essa pergunta de Tomé sugere outra pergunta, qual é o endereço do céu? Bom, então Tomé estava nessa situação, e Jesus então vai deixar bem claro aqui nessas palavras que nós vamos ver a seguir, que o céu, em primeiro lugar, o céu não é um estágio, não é uma condição espiritual apenas, né, que os seres, ao partirem deste mundo, entrarão apenas num estado de gozo. Não, é um estado, é uma condição, mas o céu também é um lugar. É isso que nós vamos começar a vendo ao analisar o endereço do céu. Primeiro, então, de tudo, temos que entender que o céu é um lugar glorioso. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Céu é um lugar, mas não é um lugar comum. Não é um lugar que se encontra em qualquer lugar. É um lugar único, específico, que Deus estabeleceu no universo, em algum lugar. Em algum lugar desse grande universo, lá está o lugar chamado céu. É um lugar que tem, a Bíblia fala que tem ruas, que tem praça, que tem rios, que tem árvores, que tem moradias. Então é um lugar real, é um lugar glorioso e é necessário a gente pensar no céu, porque Jesus disse assim, na casa do meu Pai, é um lugar, tem muitas moradas, moradias. É um lugar de conforto, um lugar de acolhimento, um lugar de amizade, um lugar de aceitação, um lugar que nós seremos amados, teremos, ninguém vai ficar de fora sem ser lembrado, sem ser mencionado, todos terão, então, todas as condições criadas por Deus ali para nos fazer felizes. Glória a Deus. Então aí vem mais uma pergunta novamente, onde fica esse lugar, o céu? Bom, qualquer que seja a sua localização, eu queria fazer uma pesquisa hoje, me esqueci, às vezes até alguém saiba disso. Eu queria ver qual é a medida, a ciência deve ter essa medida. Qual é a medida que é usada, como é que ela chama, para medir o universo? Porque quando a gente fala de estudar a Terra, por exemplo, o planeta Terra, tem a geografia, né? É uma ciência que estuda. Geografia é o estudo da Terra, do planeta. Geo é terra e grafia é a descrição da Terra, né? E deve existir uma medida, um parâmetro científico para tentar medir o universo.
pelo menos até onde é possível. Bem, qualquer que seja a localização do céu, no sentido que eu queria achar a medida, não é geográfico, né? Porque geográfico tinha que ser sobre a terra. Mas qualquer que seja a localização dele, o céu é um lugar. Olha as caracterizações. Primeiro, é um lugar onde Deus habita. Onde é o céu? Onde está o céu? Não sei, mas é onde Deus habita. A Bíblia diz, habitarei na casa do Senhor para sempre. O salmista estava falando do céu. Quando Jesus fala na casa de meu pai, casa do meu pai, a casa de Deus, onde Deus habita. A gente pode tentar espiritualizar o máximo que a gente puder, que a gente já não consegue ainda espiritualizar o suficiente. Mas a gente pode também materializar um pouquinho, só um pouquinho, o céu para entender. Jesus fez isso quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele transformou a ideia desse lugar metafísico, transcendente, espiritual, infinito. A gente não sabe quantos anos-luz que ele está daqui. Às vezes, quem sabe, está tão perto que a gente também não sabe, né? Mas é tão grandioso que o Senhor Jesus pegou ele e disse, olha, é igual uma família. Quando vocês forem para o céu, é a família reunindo-se, a família de Deus reunindo, os filhos de Deus juntos. Numa casa grandiosa, numa mansão, num lugar onde tem quartos lindos para todo mundo, tem recepção, tem amizade, tem alegria, tem amor. Então Jesus fez isso, né? Ele materializou um pouquinho aquilo que é transcendente, que mal a mente dá conta de pensar. Aonde que é este lugar então, o céu? O lugar onde as lágrimas serão enxugadas. E o que tem de lágrimas neste mundo, irmão, a gente não calcula. Irmão, tem gente que nasce chorando e vive a vida inteira chorando até morrer. Nós choramos pela dor, nós choramos pela fome, nós choramos pela separação, nós choramos pela injustiça, nós choramos por muita coisa. Às vezes a gente tem hora que chora e nem sabe por quê, porque é o mundo opressivo que a gente vive. É um mundo opressivo. Tem hora que você fala assim, eu não sei, eu estou triste, estou angustiado, né? Tudo aqui você acaba de arrumar e ele começa a estragar de novo. Você acaba de comprar um carro, uma semana depois já tem risco para todo lado. Zerinho. Você acaba de pintar a casa, 2 meses depois tem manchas na parede para quanto é lado, reboco querendo cair, telha quebrando, rato no telhado, portão enferrujando. Então aonde é que nós esperamos ter o lar ideal? No céu. Onde as lágrimas serão enxugadas, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Terceiro, qualquer que seja a localização do céu, é importante saber que o céu é o lugar aonde estaremos sempre com Jesus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha, não é à toa que Paulo, ao registrar a respeito do arrebatamento, ele fala, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E daí para frente, você não volta sozinho, não. Você segue com Ele e vai ficar com Ele para sempre. Não tem despedida. Você não tem que voltar, Jesus, novamente embora. Até quando, Jesus? Agora nós vamos vê-lo, o Senhor, pessoalmente de novo? Não, vamos comigo. Agora nós vamos junto para o lar. O céu, qualquer que seja a sua localização, é o lugar onde receberemos o galardão. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então o céu, além de ser um lugar glorioso, aprazível, abençoado, cheio da glória de Deus, será um lugar de recompensas. Deus vai valorizar cada um de seus filhos, vai fazer todos nós sentirmos bem,
bem importantes, né? Não que a gente busque isso, nós estamos aprendendo aqui a vida inteira que o maior é o que serve, né? Entre vós o maior é o que serve, não é o que é servido. Então a gente não vai ter problema lá de ser condecorado, de receber uma coroa. Ninguém vai ficar orgulhoso, porque no céu não entra orgulho, o orgulho ficou para fora, ficou do lado de fora. Então a gente vai saber a ter uma roupa linda, a ter uma aparência linda, a ter recompensas lindas, posições lindas, sem a menor ostentação, de jeito nenhum, nenhuma. Só o desejo de servir e amar e se dar novamente pelos outros, nossos irmãos, trazendo sempre alegria um para o outro. Glória a Deus. Então, aonde fica o céu? O lugar especificamente não é tão interessante, mas as condições que a gente vai encontrando dentro do céu, isso realmente faz diferença para todos nós. Terceiro, o céu será um lugar amplo. Será não, já é um lugar amplo. O céu pode conter todos os salvos, de todos os tempos, de todos os lugares, além dos bilhões e bilhões de seres celestiais. Depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. E João já diz o seguinte: ninguém podia contar, essa multidão era grande demais, porque era gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, olha o muito aí, milhões de milhões, e milhares de milhares. Aqui no mundo, os grandes problemas da vida humana, da existência, do bem-estar do ser humano, é a questão da moradia. Então as pessoas vão empenhando nas cidades. Se a gente mora aqui em Trindade, já está começando aqui. Até uns 20 anos atrás, ninguém comprava um lote de 360 metros quadrados e construía 3, 4 casas dentro. Agora estão fazendo isso. 4 casas dentro de um lote que cabia só mal cabia uma. Agora está cabendo 4. Mas assim, os corredorzinhos estreitinhos de 1 metro, em que você tem que passar na porta do vizinho toda hora, para lá, para cá. Por quê? Porque cada um está dividindo um espaçozinho pequeno ali dentro daquele pequeno lote. Mas aqui, na nossa cidade, tem isso, já é uma coisa assim, meio, não muito boa, né? Nunca há uma boa qualidade de vida para quem mora assim. Porque ele está cansado, ele precisa descansar, logo tem um barulho de lado, barulho do outro lado, né? Para não falar, então, nos apartamentos, nos prédios de apartamento, que tem barulho em cima, tem barulho embaixo, tem barulho de um lado, tem barulho do outro. E aí você vai para outras cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, se você vai naquelas comunidades, você fica maluco de ver. Uma casa pendurada em cima da outra, no morro, aquilo ali é água correndo no céu aberto, sei lá, de onde vem aquela água, suja, e menino descalço, sem roupa, correndo para lá, para cá, e aqueles barracos, aqueles negócios, e ali é o único espaço que aquela pessoa achou para viver. Ela não é culpada daquilo, mas é os problemas que os nossos governos, desde o prefeito ao governador, ao presidente da República, não se debruça para resolver. Eles não fazem isso, porque eles têm que viajar muito de avião, eles têm que fazer muito encontro, muito simpósio, esses grandes encontros têm tido internacionais, G5, G12, eles têm que fazer isso diariamente, então tem que gastar uma fortuna em viagem, né, com avião, uma fortuna com hospedagem, fortuna com isso, fortuna com aquilo, e se fosse só um gastando, dava bom, né? Mas só deputado, acho que é 500 e tantos, né? 500 e quantos? 513. Estava pouco, né? O dinheiro está sobrando, vamos gastar. Senador 81.
Aí nós estamos falando só dos que ficam mais em evidência, mas aí vem desembargador, vem procurador, vem ministro, vem vereadores, prefeito. Irmão, o Estado é uma máquina pesada para o cidadão. Os cidadãos já estão... Olha, se fizesse um plebiscito, eu acho que a maior parte dos cidadãos diria o seguinte: deixa nós cuidar desse país e vocês saem fora, deixa esse dinheiro, que com ele a gente vai fazer isso aqui virar um paraíso. Mas é o seguinte, o mundo está tão aparelhado, as nações estão tão aparelhadas, o Estado está tão aparelhado, que hoje, nem se o povo decidisse fazer isso, ele não podia. Se alguém fizer isso, vai preso, processado, como está rompendo com o Estado de Direito. Estado democrático de direito. Você está rompendo contra a ordem democrática, porque você não quer governo. Mas quem quer governo corrupto, que facilita as coisas para haver tanta roubalheira como tem havido, não é? Quem quer? Você fala, tinha que ter um jeito melhor, né, pastor, de organizar a sociedade, de ter o governo, a administração pública. Pois é, o melhor que o mundo tem é esse que nós temos, a tal da democracia. Está essa coisa que está aí. É o melhor, porque os outros tudo é pior. Comunismo, socialismo, fascismo, Deus me livre, só tem pior. Esse é o melhor. É o melhor, aonde alguns ainda conseguem escapar, né? Agora nos outros nem escapar não escapa. Então é isto, vamos para frente. Nós estamos falando do céu, tem que falar da ruindade que está neste mundo. Senão você não quer ir para o céu, agora você vai ficar querendo ir para o céu. Eu vou exagerar não tem jeito não, mas vamos mostrar o mundo que nós estamos vivendo, para a gente não ficar conformado aqui. Não pode ficar conformado, nossa busca é o céu. Nós temos que desejar a volta de Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para você, vou ser honesto. Eu quero mais ansiosamente que Jesus venha, mas eu não me lembro de já ter orado com lágrimas nos olhos e clamor no coração pela vinda dele. E eu pergunto, será que está todo mundo igual eu? Nunca teve realmente uma comoção profunda de orar e suplicar, volta Jesus, vem Jesus, não demora, Senhor. Você também talvez nunca, né, fez esse clamor, essa súplica desesperada assim, mas nós devíamos estar fazendo. Os cristãos do primeiro século faziam, tanto que eles criaram uma saudação, Maranata. Um irmão encontrava com outro, ele não era bem igual nós, graça e paz do Senhor, tudo é bíblico, estou dizendo que não é bíblico, mas naqueles dias em que a perseguição redobrou em cima da igreja, um encontrava com outro, Maranata, o outro Maranata. O que era isso? Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém tinha mais o coração neste mundo, todo mundo queria a volta de Cristo. E naquele tempo lá eles não sabiam que a volta de Cristo ia se prolongar todos esses séculos. Se eles soubessem, eles entravam em desespero. Paulo esperava Cristo para os dias dele. Os cristãos do primeiro século esperaram Cristo nos seus dias. E aí já passou uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 20 gerações, nós já estamos... Agora é hora nossa de nós entrarmos em desespero, já que nós estamos mais perto agora da volta de Jesus que estava Paulo. Se Paulo queria a volta de Jesus, como nós não devemos então nos portar, né? Nós devemos querer. O céu, irmãos, é um lugar elevado. A Bíblia diz que Elias subiu ao céu no redemoinho. Eu não vou ler os versículos, está só os resumos. A Bíblia está escrito, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmo 103:11. Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Depois é dito, Jesus foi recebido em cima no céu. Paulo diz que foi arrebatado, a ideia é para cima, né? Até o 3º céu. E depois Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então descer é porque o lugar é alto, né?
Mas isso aqui não é nada. Quando eu falo desse lugar elevado, que eu estou falando aqui desse aspecto meio, vamos usar a expressão nossa, geográfico, né? Localização. Não estou falando nada. Porque na realidade, quando nós tratamos de um céu que tem que ser visto como um lugar elevado, nós temos que ver não apenas essa questão geográfica, mas nós temos que ver que ele é um lugar elevado, principalmente em seus aspectos morais e espirituais. Tudo no céu é perfeito, e além de ser perfeito, é protegido contra qualquer contaminação. Lá não haverá possibilidade em época nenhuma de haver contaminação. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tem que passar por esse processo, tem que passar pela cruz, pela redenção, pela expiação do sangue, senão não entra. Porque lá não pode ter contaminação, lá é um lugar santo, elevadíssimo. É o lugar onde a absoluta santidade de Deus manifesta-se livremente, sem impedimento. Porque se a santidade absoluta de Deus manifestasse aqui na terra, a maior parte ia morrer. Como assim, pastor? Se Deus viesse na sua santidade, beleza e glória, o povo morria? Morria tudo. Morreria tudo. A Bíblia diz que Isaías, que era um homem de Deus, entrou no templo, teve uma visão. Ele disse: eu vi o Senhor num alto e sublime trono, eu vi os serafins cantando, santo, santo, santo. Então, quando ele viu tudo aquilo, ele disse assim: e eu caí como morto. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem impuro. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim que vou perecendo. Olha, um vislumbre só da santidade de Deus derrubou o profeta Isaías por terra. Ele virou um nada, ele não mais se considerava um nada, não era mais um grande profeta, era um pobre pecador prostrado diante dos raios da santidade de Deus, da beleza e da glória. Teve que o Senhor tomar uma providência na hora, pegar a chama, a brasa viva do altar e tocar na boca do profeta para purificar o pecado dele, para ele conseguir levantar de novo. Quando Daniel também, lá na beira do rio, lá na Babilônia, na beirada do rio, lá com os cativos, quando Deus abriu o céu, e a Bíblia diz que Daniel viu o homem vestido de linho fino, que era o Senhor Jesus, ele disse: caí como morto. Ele disse: eu não conseguia levantar, eu me arrastava com meu joelho e a mão, de quatro. Eu andava arrastando, porque eu não conseguia levantar por causa da glória, eu não conseguia olhar para ele. Quando João, também no Apocalipse, viu o Senhor, ele disse: caí como morto. Caí como morto. Se o Senhor não toca em João, ele nunca mais levantava. Se o Senhor tocou nele, disse: não temas, eu sou aquele que vivo, fui morto e estou vivo para todo sempre. Que é isto? O impacto da santidade, da glória. O céu é um lugar elevado, porque lá Deus está confortavelmente manifestando a sua glória. Porque se Ele manifestá-la em outro lugar, na plenitude dela, no estado absoluto dela, ninguém escapa. Não sobra nada. Então, a Bíblia diz que se o céu é este lugar, se é ali que a santidade de Deus está em plenitude, então esse lugar realmente é um lugar perfeito e protegido para que não haja qualquer contaminação. E então, antes do homem pensar de ir para o céu, antes dos homens pensarem de ir para o céu, eles precisam passar pelo processo que Deus estabeleceu. Este processo que Deus estabeleceu envolve o arrependimento, a purificação dos pecados pelo sangue de Jesus, a conversão de coração, novo nascimento.
Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus está preparando, Deus está fazendo uma obra tão profunda na nossa vida, nos santificando, nos purificando, tirando essas impurezas e cismadas da nossa vida, que nós vamos entrar nas portas, pelas portas da cidade, nós vamos entrar de cabeça erguida, porque se o homem não tiver preparado por Deus, santificado por Deus, salvo por Jesus, irmão, ele não dá conta de chegar nem na porta, quanto mais entrar na porta com a cabeça erguida, porque nós vamos entrar cantando. Vamos entrar cantando sobre o sangue, sobre a cruz. Nós vamos entrar louvando a Jesus que morreu por nós. Você vai ver quando você entrar os portões, aqueles muros elevadíssimos, brilhantes. Você vai estar pisando sobre o ouro, aquilo que hoje aqui na terra é reserva de riquezas. Ouro, só tem quem é rico, bilionário. Lá não vamos pisar nele, no ouro. Vamos arrastar o pé no ouro. Se bem que a Bíblia fala que é semelhante ao ouro, né? Deve ser alguma coisa ainda muito infinitamente maior do que ouro. Mas o João pensou que parecia, ele falou. Semelhante, parecido. Não tem nada no céu que corresponde aqui à terra. Em pureza, em perfeição, em beleza, não existe. Então João ficava caçando uma linguagem. Como é que você vai falar de uma coisa que ninguém nunca viu? Você tem que falar que é semelhante. Então, queridos, a Bíblia diz o seguinte: ao entrar então, ao pensar em ir para o céu, os homens precisam perguntar a Deus: Senhor, quem habitará no teu santo lugar? Quem vai morar no teu santuário, Senhor? E Deus responde isso lá no Salmo 15, né? Quem é puro de mãos, limpo de coração, fala verazmente, não entrega a sua alma à vaidade. Ali ele fala: este é o cidadão do céu, este vai morar comigo. O céu é um lugar de descanso. Desde que o pecado entrou no mundo, a vida se tornou um fardo. O pleno descanso só vai se cumprir no céu, irmãos. O profeta disse: olha, levantai-vos e andai, coragem, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Tem pessoas que dizem: acho que agora eu vou descansar, eu comprei uma ação lá em Caldas Novas, toda quinzena eu vou para lá. Chega lá, acha pepino todo tamanho, abacaxi todo tipo também lá. Todo tipo de vírus, de complicação e de problema. Mas eu pensei que era aqui o lugar de descanso. Não, o lugar de descanso não é em Caldas Novas, não. É no céu mesmo. A gente vai entretendo, né? Você muda de ambiente assim para dar uma distraída. Mas não pense, não existe outro lugar, é no céu. É o céu. O pregador Baxter, eu já li isso aqui uma vez para vocês, mas vou ler de novo, eu acho interessante demais. Esse pregador é do passado, ele já morreu há muito tempo. Mas ele enumerou 12 coisas das quais descansaremos no céu. E ele fala umas que a gente não pensa, né? Agora veja o que ele falou: olha, descansaremos das dúvidas que nos deixam perplexos. Descansaremos dos temores que nos perseguem. Descansaremos das tentações de Satanás. Descansaremos dos pensamentos cruéis acerca de Deus, de todos os pensamentos de dúvida a respeito da Bíblia e de todas as dúvidas acerca da providência de Deus. Tem hora que você não quer duvidar, você não quer descrer, e você acaba debatendo com pensamentos de descrença. Então um dia nós vamos descansar desses pensamentos. Descansaremos dos abusos e perseguições que sofremos injustamente. Descansaremos definitivamente das tentações que provêm do mundo e do nosso coração pecador. Quando não tem ninguém para te fazer sofrer, você mesmo faz você sofrer. Porque o homem, irmão, o ser humano, nós não... A questão nossa não é que nós temos problemas, não. Nós temos, mas o pior que isso o pior não é ter problema, o pior é que nós somos um problema.
E nós causamos problema para nós mesmos. Né? O Paulo não falou? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não foi Paulo quem disse? O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Ele disse, olha, se eu faço o que não quero, e o que eu quero eu não consigo fazer, ué, que homem que sou eu? Que miserável de homem sou eu? Quem está falando é Paulo. Paulo está falando isso lá no capítulo 7 de Romanos. Paulo está explicando ali que é uma guerra interior do ser humano, e principalmente o salvo. O salvo tem essa guerra, mas essa guerra o salvo tem. O salvo não tem a guerra do medo da morte, não tem o conflito do que vem para o futuro, ele sabe que ele vai para o céu. O ímpio não, o ímpio fica morrendo de medo de morrer, da doença, do cemitério, de tudo. Ele morre de medo. Nós não temos esse medo, não. O ímpio se entrega às paixões infames, então ele não tem que lutar contra o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Então essa luta é nossa. Mas graças a Deus, você fala assim, pastor, mas parece que uns dias para cá, eu estou lutando mais contra eu mesmo, aqui meu coração, eu estou num debate, pastor, eu quero orar, não estou dando conta, eu estou ficando contrariado comigo mesmo. Falei, irmão, dá graças a Deus que se você fosse perdido, você não tinha esse problema. Ainda bem que você tem esse problema, é prova que você foi salvo, que o Espírito Santo habita na sua vida. A gente ficar debatendo, querendo ser mais crente, mais fiel, vencer essas fraquezas, é uma prova que Jesus já mudou nossa vida. Graças a Deus, essa luta eu quero ela, nós precisamos dela. Jesus disse que estará conosco nessa luta e nos dará a vitória. E Ele nos ensina como ser vencedor. Ele disse, encha do Espírito Santo. Renda-se a mim, entrega tudo no meu altar, confia, espera que eu trabalho. Então ele ensina como é que a gente vence essa luta. Agora o ímpio não, as lutas deles não tem saída. As lutas deles não tem saída, não tem jeito de escapar delas e não ajuda eles em nada, só vai piorando. Essas lutas que nós temos nos aperfeiçoam. Não é a luta que aperfeiçoa. Mas quando a gente confronta elas e você exercita a sua fé, então você cresce. Graças a Deus por essa luta. Bom, o Baxter continua dizendo, descansaremos das divisões e lutas no meio cristão, até dos problemas, que viram problema dentro da igreja, né? Causados por pessoas carnais. Bom, tem pessoa que cria casos por nada, dentro de igreja. Complica as coisas, como para um líder, para uma pessoa que está cuidando de um departamento, para um pastor. Irmão, ele cria caso, ele não aceita, ele não humilha, ele não quer obedecer, ele tem a natureza ruim, dura. Você fica pelejando, chega perto, irmão, irmã, fulano e tal, você pergunta, sarou. Você vira as costas, fica pior ainda. Pastor chato, fica achando que vai me conversar ainda. Está querendo me levar na conversa. Não, irmão, estou feliz com todo mundo aqui, gente. Não quero ninguém triste, não quero ninguém fora, não quero ninguém omitindo-se. Tem pessoa que ela diz, você vai ver, eu vou mostrar tanto que eu sou importante aqui nessa igreja. Eles vão sentir minha falta agora. O pior, não é isso não, a hora a pessoa descobrir que você não faz falta, aí que é duro. Deus me livre, eu sei que se eu sair daqui, vem um pastor melhor do que eu. Então eu tenho que dar valor no que Deus me deu. Se eu ficar achando que eu sou o pastor, a cereja do bolo, se eu ficar pensando que eu sou a cerejinha do bolo, Deus tira eu daqui para um melhor e eu vou ficar lá de longe babando e pensando, meu tempo bom era aquele que eu era pastor ali. Agora tem um outro lá, o povo está gostando muito mais dele do que de mim. Eu achava que ninguém podia me tirar, que eu era o tal. Deus me livre e tenha misericórdia de mim. Se Deus me der a oportunidade, se eu sair daqui um dia e for para um outro lugar, eu começo do zero. As perigosas oportunidades que o pastor me der, por menor que seja, o outro dá valor nelas. Não tem esse negócio não, essa igreja não reconhece o meu valor. Mostra o seu valor, não precisa do outro me reconhecer não. Mostra o seu valor, trabalha, serve.
Mostre o seu valor. Quem quer trabalhar, quem gosta de servir, pode ir para qualquer parte do mundo. Aonde ele for, ele vai ser amado, ele vai ser querido, ele vai ter lugar, ele vai ter espaço, todo mundo vai chamar ele, diz, cadê o irmão, cadê a irmã? Vamos buscar, vamos trazer, esse irmão não pode ficar fora. Por quê? Porque sabe que você é uma pessoa alegre, amável, gentil, humilde. Tanto faz para você para pregar aqui num culto de domingo a mensagem, como te chamar para limpar ali o galpão, você vai do mesmo jeito com o rodo na mão, e está feliz do mesmo jeito, e está cantando, dando glória a Deus. Então nós vamos descansar um dia das divisões e lutas no meio cristão causadas por pessoas carnais. Descansaremos das tristezas causadas pela rejeição que o mundo tem feito a Cristo e a sua cruz. Que coisa triste a gente ver o mundo rejeitar Jesus, né? Você prega o evangelho, tem gente que vira as costas. Tem gente que xinga, blasfema. Descansaremos de toda a fadiga, de todo o cansaço, de toda a incapacidade e limitação própria da nossa estrutura humana. Descansaremos do sentimento de insegurança, de todo o medo das doenças, da fome, da velhice. Descansaremos do sentimento de vergonha causado pelas coisas ridículas que o pecado nos faz pensar, falar e fazer. Graças a Deus, um dia nós vamos sair dessa dimensão de pobreza, fraqueza, e vamos entrar na dimensão da santidade perfeita, da perfeição, da glória de Deus envolvendo nossa vida. Aí acabou tentação, acabou pensamento ridículo, vão, acabou tudo. Descansaremos deste corpo, que à medida que envelhece se torna um fardo pesado e dolorido. À medida que vai envelhecendo, ou à medida que começa a entrar em complicações de saúde, a gente começa a ver o corpo, tem hora que parece uma prisão. Você tem que carregar. É como se você tivesse que carregar um soldado ferido. Você não está mal dando conta de carregar você ainda tem que carregar outro. Tem hora que você parece ser dois, né? Você é dois. Você tem que carregar. Vai dar força, Jesus, me dá força. Dá força para me encaminhar, dá força para eu chegar lá. Nós vamos descansar desse corpo, nós vamos ter um corpo glorioso. Nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a parte final. Jesus é o endereço do céu. Quando Tomé disse, Senhor, nós não sabemos, Jesus disse, eu sou o caminho. Pronto. A simples Tomé. Você estava em dúvida? Eu sou o caminho, fica comigo. Você já está no caminho, já está seguindo para o céu comigo. As virtudes celestiais são adquiridas nesta vida por meio de Jesus Cristo. O arrependimento e a conversão nos colocam sob um novo princípio de vida, a vida no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então há um princípio de vida operando em nossas vidas. O resultado imediato da conversão a Cristo é a vivificação do nosso espírito como obra da graça. Isso já aconteceu. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nós éramos todos mortos, em nossas ofensas, aí vem Deus, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O Felipe tinha perguntado também, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse, Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu sou a revelação do Pai. Somente Jesus pode nos dar o endereço do céu e nos conduzir até lá. Ninguém pode levar para o céu ira, orgulho, mentira. Por quê? Porque lá não entra nada que contamine. E nós só podemos levar para o céu aquilo que já existe lá. O que existe lá no céu? Amor, paz, alegria, bondade, pureza, santidade. Isso a gente adquire aqui nessa terra. Nós não vamos adquirir no caminho, não, na hora do arrebatamento. Nós já estamos adquirindo as virtudes celestiais. As virtudes celestiais, se você for comparar, é o fruto do Espírito.
Então nós estamos despojando o velho homem, ou seja, nós estamos tirando a roupa suja do orgulho, da arrogância, da incredulidade. Isso nós estamos tirando. Deus está trabalhando em nossas vidas. À medida que Deus vai falando conosco, Deus vai movendo nosso coração, a palavra de Deus vai penetrando em nós e dando-nos força para revestir do novo homem. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, depois da conversão, o que nós temos que fazer? Nós devemos nos submeter diariamente ao Senhor Jesus, porque Ele nos tornará aptos para entrar no céu. Finalizando, conclusão, o céu não é para todos. Embora seja um lugar tão amplo que cabe todos, mas na realidade o céu não vai ser para todos. Somente os justos aperfeiçoados entrarão no céu. A pergunta é essa: quem são os justos aperfeiçoados? São todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo e não confiaram em obras humanas. Sabe que salvação é pela fé, é obra da graça, é fruto da cruz, do Calvário, da entrega de Jesus Cristo por nós. Chegaremos no céu. O escritor aos Hebreus diz que chegaremos à cidade celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Embora o céu seja um lugar de dimensões infinitas, nós estaremos sempre perto uns dos outros. Teremos corpos celestiais, deslocaremos rapidamente de um extremo ao outro do universo. Em frações de segundos estaremos em qualquer lugar que quisermos. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. O homem natural não tem nenhum acesso às realidades celestiais, até que ele nasça de novo. Amém? Vamos agradecê-lo então em oração. Querido Pai, em nome de Jesus, nós só temos que render glória e graça a Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por teres nos chamado para a Tua presença, por teres nos revelado, Senhor, o Teu amor, a Tua graça transformadora, o poder vivificante do Espírito Santo, a fé, Senhor, que nos introduziu na salvação plena, no poder, Senhor, da redenção, do milagre do novo nascimento. Obrigado, Jesus. Abençoe a igreja, abençoe o teu povo, abençoe aqueles, Senhor, que tu estás chamando nesses dias para fazer parte da tua igreja, esta igreja que será composta, Senhor, de homens, mulheres, de tribos, nações e línguas diferentes. Todos nós, Senhor, carentes, necessitados, dependentes só da sua graça e da sua misericórdia, nos rendemos a Ti, nos entregamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que trabalhe profundamente e nos ajude a servir, a glorificar, a amar, perdoar, a ser como o Senhor quer que nós sejamos. Abençoe e guarde a todos os meus irmãos, despedindo-os em paz, dando uma noite boa de descanso para todos e fazendo com que o restante dessa semana, Senhor, seja coroado da Tua bênção. Para todos, oramos em nome de Jesus e todos dizem amém, amém. E amém.